Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem operado poderosamente neste lugar. Peço aos irmãos que abram a vossa Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo de número 1, logo após no livro de Daniel, também no capítulo de número 1, no versículo de número 17. Louvado seja o Senhor. Jeremias 1:11. Louvado seja o nome do Senhor. Continue glorificando o nome do Senhor. O Senhor ainda tem mais um pouquinho para falar nesta noite, neste lugar. Aleluia. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo de número 1, no versículo de número 7, 17. Por aí, para que não venha tomar muito tempo. Diz assim a palavra do Senhor: ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento e toda visão e sonho. Louvado seja o nome do Senhor. Senta glorificando o nome do Senhor. A palavra do Senhor aqui, ela vem nos relatar, ela vem nos ensinar aqui de um homem chamado Jeremias. A Bíblia vem nos relatar que Jeremias, louvado seja o nome do Senhor, era filho de um sacerdote chamado, louvado seja o nome do Senhor, era filho de um sacerdote ali da terra de Anatote, louvado seja o nome do Senhor. E Jeremias, louvado seja o nome do Senhor, Deus começa a fazer o seu chamado, Deus começa a palestrar com Jeremias ainda novo. Jeremias era um jovem. A Bíblia vai nos dizer que Jeremias agora, ele começa ali, o Senhor começa a chamar ele para um compromisso, o Senhor começa a falar para Jeremias assim: Jeremias, levanta-te, louvado seja o nome do Senhor, vai fazer a minha obra, conjecturando eu a palavra do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor agora ele começa a despertar ali a Jeremias para fazer a obra, e a Bíblia vai nos dizer que ali naquela época, que o Senhor começou a levantar Jeremias, operava ali, reinava naquele lugar um rei chamado Josias, um rei agora fazia tudo como era agradável aos olhos do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que Josias, ele reina sobre a cidade de Israel, ele reina sobre aquela terra, louvado seja o nome do Senhor, e ali bota aquele povo para orar ali na presença do Senhor, para aclamar o nome do Senhor. Mas a Bíblia agora vai nos palestrar e vai nos dizer que Josias morre e começa a reinar ali Joaquim na terra de Judá, e a Bíblia diz que esse rei, ele vem e começa a reinar ali naquela época, começa a fazer tudo e que não era de agrado aos olhos do Senhor. E agora o Senhor, ele vai despertar Jeremias para um chamado mais forte. A Bíblia vai nos dizer que agora o Senhor, ele vai começar a palestrar com Jeremias, e aquela cidade, ela começa a se voltar para o Senhor. Aquela cidade, louvado seja o nome do Senhor, a qual adorava, a qual exaltava, a qual engrandecia o nome do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que eles começam a se dobrar diante de outro Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor toda ela vem nos dizer que o Senhor, ele sempre levanta um para fazer a diferença. E nessa noite aqui no centro desse lugar, o Senhor tem te levantado poderosamente para influenciar essa nação. A Bíblia vai nos relatar, louvado seja o nome do Senhor, que quando o Senhor começa a chamar Jeremias começa a botar os impedimentos, fala: Senhor, eu sou apenas uma criança, Senhor, eu não sei falar, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, ele diz para Jeremias: onde quer que tu fores, eu serei contigo. Onde quer, louvado seja o nome do Senhor, que tu pisar a planta dos teus pés, louvado seja o nome do Senhor, eu vou te honrar. A Bíblia vai nos dizer que Jeremias, ele fala para o Senhor que não sabia falar, e o Senhor agora vai palestrar ali com Jeremias e fala para Jeremias: vai na tua força, porque eu sou contigo, e a palavra quem vai botar na tua boca sou eu. A Bíblia vai nos dizer que agora Jeremias,
Jeremias, louvado seja o nome do Senhor, ele começa, louvado seja o nome do Senhor, a ser perseguido naquela cidade. Por quê? Porque ele começou a pregar o Evangelho, irmão. Ele começou a falar a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, irmão, não tem que ser diferente na minha e na tua vida. Nós somos jovens, louvado seja o nome do Senhor. Você é jovem escolhido por Deus para pregoar a nação, essa nação a qual não quer nada com o Senhor, a qual cujos corações estão presos. Louvado seja o nome do Senhor nas coisas deste mundo. E o Senhor, ele tem te chamado para fazer a diferença. O Senhor, ele tem te chamado, louvado seja o nome do Senhor, para que tu pregue no teu colégio. O Senhor tem te chamado para que tu pregue na tua igreja, mas para que tu pregue, louvado seja o nome do Senhor, também para aqueles que necessitam. Nós passamos por aí afora, irmão. Nós podemos ver, louvado seja o nome do Senhor, quantos estão com o coração duro, quantos não querem, louvado seja o nome do Senhor, mas fazer a vontade do Rei. Mas sabe o que o Senhor ele fez? O Senhor ele me separou. O Senhor ele te separou, louvado seja o nome do Senhor, para pregoar a essa nação. A Bíblia vai nos dizer que agora o Senhor chama também ali Daniel. O Senhor chama Sadraque, Mesaque e Abednego, ali os seus 3 amigos. E a Bíblia nos diz que por causa do pecado, louvado seja o nome do Senhor, aquele povo, louvado seja o nome do Senhor de Israel, ele é levado a cativo para a Babilônia, aonde Jeremias também tinha profetizado o que ia acontecer. E agora a Bíblia vai nos dizer que eles são levados a cativo. E ali o rei leva ali Nabucodonosor também Daniel e seus 3 amigos. E a Bíblia vai nos relatar que Daniel, ele no meio do caminho, ele se assenta a não se contaminar. Louvado seja o nome do Senhor nos manjares do rei. A Bíblia vai nos dizer que Daniel, ele assenta no teu coração a não se contaminar, louvado com a doutrina ali do povo babilônico. A Bíblia vai nos dizer que Daniel, quando chega ali na terra de Babilônia, uma terra qual operava o pecado abundantemente, Daniel ele começa a fazer a diferença, porque Daniel ele confiava no Deus que ele servia, louvado seja o nome do Senhor. Ele sabia que aquele mesmo Deus que tinha levado o seu povo para cativeiro, ele sabia que aquele mesmo Deus poderia tirar. Louvado seja o nome do Senhor. E Daniel ele começa a fazer a obra do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Daniel, em meio àquele povo, Daniel começa a se destacar. A Bíblia vai nos relatar que o Senhor agora dá graça e conhecimento a Daniel. A Bíblia vai nos dizer que Daniel, irmão, ele por não se dobrar o seu joelho, louvado seja o nome do Senhor, a outros deuses ele é lançado na cova dos leões, mas porém nem por isso ele deixou de adorar. E o Senhor ele está te falando nesta noite, aqui neste lugar, não se dobre diante da adversidade. Louvado seja o nome do Senhor. Já foi falado pelo nosso irmão, quanto pela nossa irmã Bia. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixa as adversidades, louvado, vir de encontro à tua vida e te sufocar, irmão. Porque tu serve um Deus vivo, tu serve um Deus verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor, cujos olhos são como chama de fogo, irmão. Basta somente tu clamar o nome dele, basta somente tu exaltar o nome do Senhor, porque ele é fiel, irmão. E assim como ele foi com Jeremias, assim como ele foi com Daniel, o Senhor ele quer ser comigo e contigo. O Senhor ele tem nos chamado, irmão, para fazer a diferença no meio dessa nação, irmão. Nós não devemos nos acovardar, nós devemos vestir, louvado seja o nome do Senhor, a bandeira do Evangelho na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor e sair por esse mundo exaltando e engrandecendo o nome daquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Irmão, não sei qual é a luta que tu chegou aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor, mas uma coisa eu tenho certeza: aquele que te chamou, ele é fiel, irmão. Passa a batalha que for, mas passa glorificando o nome do Senhor, porque ele é fiel e verdadeiro, irmão. E assim como se cumpriu na vida de Daniel, assim como se cumpriu, louvado seja o nome do Senhor, na vida dos seus amigos, vai se cumprir na tua vida, vai se cumprir na minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Agora a Bíblia vai nos relatar que Jeremias, irmão, ele ali, por muito pregar ali a palavra do Senhor, por muito falar, louvado seja o nome do Senhor, aquele povo
não escutava mais a Jeremias. Aquele povo queria, louvado seja o nome do Senhor, ali aprisionar, como foi levado, ele foi jogado num calabouço. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele povo queria ali até matar Jeremias, mas o Senhor ele falou para Jeremias: Jeremias, esse povo não vai te escutar, porque eu, o Senhor, endurecerei o coração de cada um. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor a todo momento ele testa, irmão, ele prova a minha e a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Mas basta nós ser fiel, basta nós ficar, louvado seja o nome do Senhor, ligado com Deus, porque depois que Ele nos prova, Ele nos aprova, irmão. Depois que Ele nos prova, a vitória chega na minha e na tua vida. Basta somente tu ter confiança do Deus que te serve, do Deus que te chamou e do Deus que tu serve, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nessa noite Ele está chamando você que é jovem, louvado seja o nome do Senhor, para pregoar o Evangelho na tua escola. Você que é jovem, louvado seja o nome do Senhor, para pregoar o Evangelho nessa rua aí, ó, na rua que vocês moram. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ele conta com vocês, irmão. Como o jovem falou aqui, vocês são futuros pastores, vocês são os futuros pregadores, as futuras missionárias. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor ele tem uma obra na vida de cada um. O Senhor ele não te chamou em vão, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos queriam estar aqui dentro, na presença do Senhor, e hoje não tem força, irmão, para estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor, por causa que o pecado ele está abundando fortemente nessa época. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Você é privilegiado do Senhor, você é privilegiada do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, por estar aqui na casa dele, nesta noite, irmão, neste dia de hoje, exaltando o nome dele, engrandecendo o nome dele. E assim como o Senhor foi com Jeremias, ele vai ser contigo. Aleluia. Porque lá no final, louvado seja o nome do Senhor, deste capítulo, o Senhor fala assim, ó, no capítulo 19: Jeremias, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, diz o Senhor. E rapidamente vai me terminar, irmão, uma coisa que nos chama muita atenção nessa passagem aqui de Jeremias é o capítulo 29. Uma coisa que nós temos que botar em prática. Louvado seja o nome do Senhor. Eu, você, todos nós que estamos aqui. O Senhor, Ele agora leva o povo a cativo e deixa aquele povo ali no cativeiro por 70 anos. Mas por 70 anos o Senhor fala que quando se cumprisse 70 anos ia tirar aquele povo da escravidão. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor ela vem se cumprir aqui no capítulo 29, no versículo 11. Louvado seja o Senhor. O Senhor ele fala assim para mim e para você nessa noite, ó: porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal. Louvado seja o nome do Senhor, para vos dar o fim de esperais. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração, irmão. Nós temos que se prostrar diante do Senhor com o nosso coração aquebrantado, com o nosso coração contrito. Louvado seja o nome do Senhor. E assim como ele foi com Jeremias, ele vai ser comigo e contigo. Assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Tanto ver o meu Senhor descer, vindo a me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul.
E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Oh Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que onde em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz. Voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor.